É claro que o cristão tem várias dificuldades de compreender vários textos nas escrituras, e isto nós sabemos. Por esse motivo, eu decidi criar esse novo quadro. E com ele eu vou tentar ajudar vocês em poucos minutos a elucidar textos. E nós aqui juntos vamos aprender mais sobre as escrituras. Então, vamos falar de teologia? No nosso vídeo, tratando ali sobre o Rema, li muitos comentários em que os adeptos desse sistema de confissão positiva, verbo da vida e etc., eles deixaram ali claro que existe sim diferença entre o termo logos e o termo rema. Então hoje nesse vídeo eu vou tratar sobre logos e rema. Qual é a diferença desses dois termos? Há dois termos da língua grega para o vocabulário palavra. Elas são logos e rema. Os pregadores da confissão positiva estão sempre fazendo um grande alarde sobre uma suposta distinção entre essas duas palavras. Entretanto, há pouca diferença entre esses dois termos no grego original. Seria como enorme e imenso no português. Michael Horton esclarece, abre aspas, os ensinadores da fé inventaram uma falsa distinção de significado entre essas duas palavras gregas. Rema, dizem eles, é a palavra que os crentes usam para decretar ou declarar, a fim de trazer prosperidade ou cura para esta dimensão. É o abracadabra. Depois vem logos, ou a palavra de revelação, que é a palavra mística, direta, que Deus fala aos iniciados. O termo pode se referir também à Bíblia, mas é geralmente empregado no contexto de sonhos, visões e comunicações particulares entre Deus e seu agente. Assim, quando alguém lê uma referência na literatura do pregador da fé a palavra de Deus ou agir sobre a palavra e outras, o autor não está mais se referindo à palavra de Deus escrita, à Bíblia, mas sim ao seu próprio decreto, rema, ou uma palavra pessoal de Deus para ele, logos. Fecha aspas. Paulo Romeiro assevera em seu livro Supercrentes que, em 1991, conversando com o Dr. Russell Shedd, uma das maiores autoridades em Novo Testamento do Brasil, sobre este assunto, ele comentou que o apóstolo Pedro não fez distinção entre esses dois termos quando escreveu 1 Pedro 1, 23, 25. O texto é: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra, logos, de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai sua flor. A palavra, rema, do Senhor, porém permanece eternamente. Ora, esta é a palavra, rema, que vos foi evangelizada. Esta passagem é uma citação de Isaías 40, 6 a 8, na Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento. O termo grego palavra, no versículo 8, é rema, ficando assim confirmado a despreocupação de Pedro em usar tanto um termo quanto o outro como sinônimos. Então, os adeptos do rema, eles têm um certo fanatismo com o termo rema, acreditando eles que o termo rema é diferente do logos. Mas nós vemos que no Novo Testamento, o próprio Pedro, o apóstolo Pedro, ele se utiliza nos mesmos versículos o termo rema quanto logos, e nós entendemos, lendo o contexto, que não há tanta diferença entre rema e logos. Então, estudando essas palavras no grego, nós percebemos que elas podem ser usadas como uma questão de estilo de linguagem, mas não há tanta diferença entre elas. Seria como escrever enorme, imenso ou grande. Nós vemos que no final das contas é a mesma coisa, então rema e logos não há diferença entre essas duas palavras. Você ficou com o quadro Vamos Falar de Teologia? Se você gostou, dê o like, se inscreve no canal e deixe algum comentário. E através desses comentários nós podemos então responder sobre outros temas abordados por vocês mesmos. Eu vou ficando por aqui, nos vemos então nos próximos vídeos. Até mais!